Olá, tudo bem? Espero que você tenha passado uma ótima semana. Graças a Deus, Deus nos trouxe até aqui. Essa semana nós estudamos Aliança no Sinai. Antes do Sinai, antes de Deus dar sua lei nas duas tábuas, Deus revelou a sua graça salvando o seu povo através de um cordeiro que deveria morrer na parte da tarde no dia 14 de Nisan. Nas primeiras horas do dia 15, deveriam comer a carne com ervas aromáticas. Veja, Deus primeiro dá a sua graça e depois dá sua lei. Assim foi também com os demais. Moisés, Noé, Abraão, Adão. O verso áureo lá em Êxodo 19, versículo 4, diz: Tende visto que fiz com os egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Israel tinha o privilégio de beber do manancial das águas da salvação. Hoje eu e você também podemos beber da água da vida, que é Jesus Cristo. A libertação de Israel foi manifestada pela graça divina. Sobre asas da águia. Aqui nós vemos que Deus usa duas ilustrações para demonstrar a sua proteção. Primeiro, a águia com seu filhote, ela faz o seu ninho no topo mais alto da árvore. Quando o seu filhote já está preste, ou seja, no ponto de voar, ela faz com que ele tente voar. Mas, se ele se atrapalhar, ela dá um voo rasante e socorre o seu filhote. O pai, ele guia o seu filho, cuidando e livrando, protegendo de todo mal. Deus permite que passamos por provações, para não esquecermos que Ele é Deus. Mas Deus, Ele cuida de nós todos os instantes da nossa vida. Israel se esqueceu de Deus, mas Deus revelou com sua graça lá no Sinai. Vemos então que a lei vem sempre depois da graça, nunca antes da graça. Deuteronômio capítulo 32, versículo 9 a 12 diz: Porque a porção da sua herança é o seu povo Jacó, e a parte de sua herança é a sua parte na herança. Jacó aqui representa Israel. Israel representa o povo de Deus. No verso 10 diz: Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele. Deus guardou e cuidou como a menina dos seus olhos. Assim também Deus cuida de mim e cuida de você. Assim como a águia e o pai cuida dos seus, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 1, versículo 29 a 31, assim sendo Deus constantemente demonstra carinho e proteção por cada um de nós. Lá em Oséias, no capítulo 11, versículo 1, diz que quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Profecia aplicada para Jesus Cristo cumpriu-se na vida de Jesus, mas também diz respeito a Israel. Clamor do Egito e libertação da escravidão. Assim foi com José e Maria, em ocasião da ordem dada pelo rei para executar todos os primogênitos. Salmo capítulo 103, versículo 13 e 14, nos diz: Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe que somos fracos, limitados, não somos nada sem Ele, pois Ele sabe tudo a nosso respeito. Não tem nada que você sinta ou faça que Deus não saiba. No versículo 8 diz: Na figura de pai, Deus revela a sua preocupação para conosco. Deus tomou todas as providências para que eu e você
possamos ter direito à salvação. Agora, quais são os padrões ou o padrão da salvação? Lá em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 8 a 7, nos diz o seguinte, versículo 6: Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, YHWH, revelação do amor de Deus com a libertação de Israel. Assim como Jesus veio também para nos resgatar do pecado. Marcos, no capítulo 10, versículo 45, ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, que se sacrificou por nós. Ele não foi forçado, ele mesmo se decidiu a se sacrificar por nós. Lá em João, no capítulo 1, versículo 14, diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai. O padrão de salvação é a graça de Jesus Cristo, pois é a graça personificada. Lá no Sinai foi feita uma aliança. Veja, antes de fazer uma aliança com Israel, ele os libertou. Deus só faz aliança com quem ele salva. Vejamos algum exemplo. Adão e Eva, Noé, Abraão. Primeiro, ele providenciou a graça e depois deu-lhes a aliança. Assim também foi com Israel. Vimos que mencionamos 3 alianças. Agora vamos ver a 4ª aliança com Israel. Deus deu a doutrina do santuário terrestre. Sabe por quê? Porque é impossível você entender a doutrina da salvação sem entender a doutrina do santuário. A doutrina do santuário terrestre foi criada para se tornar uma ilustração de como funciona a doutrina da salvação. Vamos entender um pouco sobre o santuário. Existia pátio, e no pátio tinha um altar de sacrifício e uma pia. Primeira sala, chamada Lugar Santo, existia um candeeiro com lâmpadas à esquerda, à direita a mesa com pães e na frente um altar de incensário. Atrás do véu estava o lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto com os 10 mandamentos, e sobre aquela arca do concerto existia uma luz sobrenatural, que é a presença de Deus, ou seja, Shekinah. A primeira parte, Jesus morreu no pátio, significando, ilustrando o planeta Terra sobre o Monte Carvalho. A salvação começa lá, no monte. A lei de Deus estava no Santíssimo. A salvação exige que o pecador vá ao Carvalho. Depois que Jesus cumpriu a primeira fase, após a ressurreição, ele entrou no Santíssimo. E ali ele inicia o seu ministério, tornando o nosso mediador. Do ano 31 até 1844, tornou-se sacerdote entre Deus e o homem. Pois bem, falta ainda uma fase. Sabe qual é? A fase que acontece no Santíssimo do Santuário Celestial. Por isso existe a profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14, de 2.300 tardes e manhãs, a purificação do santuário no ano de 1844. Começou no ano de 1844, que são até o final dos 2.300 anos. Por isso, em 1844,
começou a terceira e a última fase do seu ministério do santuário celestial, que é o juízo celestial. Ele entrou no Santíssimo e iniciou o juízo para os mortos e logo vai passar pelos vivos. Quando Jesus termina esse juízo, ele lança o incensário sobre a terra. Então sai do Santíssimo. Aí ele tira as vestes sacerdotais e coloca as vestes reais, Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Então ele retorna à terra para buscar os salvos. O perdão e a graça se revelou lá no pátio. E depois veio a graça para os que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Deus nos dá sua lei para que possamos obedecê-la. Deus de Israel. Notamos aqui que a aliança envolve duas partes. A parte de Deus e a parte do homem. Ou seja, a aliança tem condições. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6 diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Veja aí a condição. Se guardardes a minha aliança, não é? E ouvirdes a minha voz. Propondo Deus a aliança a Israel, o Senhor não perguntou. Deus cumpriu a sua parte. E nós temos que cumprir a nossa. Assim como Israel deveria ter cumprido, mas não cumpriu. Portanto, há condições na graça divina. Nunca devemos nos esquecer que a lei e a graça andam juntas. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 19, diz: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, a salvação pela lei não existe. A lei condena o pecador. No verso 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Em todas as alianças feitas no passado, com Noé, Abraão, Moisés, Adão, sempre houve o sangue do Cordeiro. Bem, se a lei não salva, então não preciso guardar a lei? Será? Não. Mas não se esqueça que, para vivermos sobre a graça, é preciso guardar a lei. Romanos capítulo 3, versículo 31 diz: Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ainda no mesmo capítulo, no versículo 21 diz: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé e pelos profetas. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz: Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ainda no mesmo capítulo 3 de Romanos, no versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Você não obedece para ser salvo. Você é salvo pela graça. Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Só ter fé e não fazer mais nada? Veja, bem, todos aqui aceitam a Jesus e se tornam obedientes a Deus e guardam os seus mandamentos. Veja bem, a lei de Deus nunca esteve no pátio, e sim no Santíssimo, para todos aqueles que se tornarem filhos de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 2 e 3 diz: Nisto conhecemos que amamos
o Filho de Deus. Quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e eles não são penosos. Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você e eu só guardamos porque Jesus nos dá condições pela graça para guardarmos. Hebreus capítulo 9, versículo 1 diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, ou seja, o santuário terrestre, ou seja, a salvação pelo sangue de animais. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11, nos fala: aqui vemos que Jesus derramou o seu sangue para a salvação do pecador. Ainda em Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, porque Cristo entrou no santuário celestial. Jesus é tudo no santuário celestial. É o Cordeiro, é o nosso intercessor, é o nosso juiz, e assim por diante. Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz que nós devemos nos achegar com confiança, sempre confiante, pois a graça sempre existiu e sempre existirá. Promessas e mais promessas. Vemos aqui que Deus prometeu e cumpriu. Já Israel prometeu e não cumpriu. Israel se achava capaz de cumprir, mas caíram. E Deus permitiu que isso acontecesse. Tanto é que Moisés teve que interceder por eles. Deus queria ensinar que o ser humano não é capaz de ser obediente. Ou seja, ele é incapaz de ser obediente. Em Êxodo, no capítulo 19, versículo 8, então o povo respondeu: tudo o que o Senhor falou, faremos. Deus sabia que eles não iam cumprir, mas permitiu para que eles soubessem que eles eram incapazes. Ainda em Êxodo, no capítulo 24, versículo 3 e 7, diz: mais uma vez o povo confirma que eles fariam, mas não fizeram. Romanos, no capítulo 9, versículo 31, Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Quem era essa pedra? Jesus. Ou seja, sem Jesus, ninguém consegue obedecer. Romanos, no capítulo 9, versículo 33, está escrito: para Israel, Jesus foi uma pedra de tropeço, pois todo aquele que crê não será confundido, mas eles não creram. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 3, confiaram na sua própria justiça. Israel confiou na sua própria justiça e não na justiça divina. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2, Israel fazia sacrifício pensando na salvação pelas obras. Eles faziam sacrifícios e mais sacrifícios, pensando que fazendo esses sacrifícios seriam salvos por eles, ou seja, pelas obras. Sabe, meus queridos irmãos, não adianta sermos dizimistas, guardarmos o sábado, não comer isso ou comer aquilo, estarmos constantemente na igreja. Isso não salva ninguém. O que salva, sabe o que é? É a fé no Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é a que me salva. Guardar a aliança é o que me salva.
mas principalmente a fé, é a que me salva. É a que te salva. A graça sempre existiu e sempre existirá. E não se esqueça que a graça vem sempre primeiro do que a exigência. Deus sempre deu e depois pediu. Deus dá e depois pede. Deus dá vida, Deus dá alimento, Deus dá saúde, Deus dá trabalho. E depois Ele pede para você ser obediente a Ele. Essa é uma posição que eu e você temos que tomar. Sermos obedientes a Deus. Se quisermos um dia estarmos com Ele lá no céu. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. E até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Fique com Ele. Um grande abraço.